Graça e paz. Eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. E mais uma quinta-feira no nosso estudo bíblico falando sobre a novela Gênesis. Este pequeno momento de discipulado tem nos ensinado muito e o Senhor tem falado conosco. Bom, assistindo a novela, vou adiantar algumas coisas. Betuel, aquele homem que tinha um problema terrível de luxúria, de certa forma, ele vai morrer do coração. Então, Betuel morreu e ele, como é o pai da Rebeca, ele vai deixar toda a herança dele, tudo que ele tem para o filho, que é Labão, que é irmão da Rebeca. E a gente vai ver a historinha de Labão também entrando na história de Jacó logo para frente. E ele morre após assediar a sua neta, né? E a gente percebe depois assistindo o filme, a novela, desculpa, a gente percebe então que ele morreu do coração, ele teve um ataque e ele acabou morrendo. Bom, a gente já está no Gênesis 26, já entrando no Gênesis 27 também, já entrando já. A gente vê Abimeleque descobrindo que Isaac é casado com a Rebeca. Mais uma vez ele se sente enganado, mais uma vez ele fica muito chateado. E aí, como ele se sentiu muito traído, é como se fosse uma ofensa moral. Ele é o rei. Por que as pessoas têm que mentir para ele, né? E aí, então, ele conversa com Isaac, ele não quer Rebeca de jeito nenhum. Inclusive, ele fala, né? Todo mundo que fizer mal para ela vai morrer. E aí, então, ele se torna um protetor do amor de Isaac e Rebeca. Mais uma vez, Deus abençoa a herança de Abraão. Deus mostra que ele é com eles, que ele está presente na vida deles. Se ele prometeu para o pai, ele iria cumprir com o filho, né? Porque essa foi a promessa. Lá no Gênesis 26, os versículos de 11 a 13 nos lembram o seguinte. Os filisteus, eles sentem inveja do sucesso do Isaac. Porque Isaac, por ser abençoado por Deus, ele é extremamente bem-sucedido. Ele ficou muito rico, ele fica riquíssimo. E aí na novela mostra o diabo em defesa dos filisteus, fazendo a especialidade dele, né? Criando inveja, briga, confusão, e ele vai até o rei Abimeleque fazer isso. E a resposta deles para toda essa confusão, com toda essa intriga, os filisteus, eles entulham de areia os poços de água que Isaac e toda a sua comitiva, o seu acampamento, conseguiram abrir. Ou seja, mostrando então a maldade do diabo, mostrando que ele de verdade, ele é causador de muitas coisas ruins na nossa vida, né? No que está ao nosso redor. Abimeleque, sabendo de toda essa intriga que está acontecendo, fala assim, olha, não nos faça mal, vai embora daqui. E ele vai cavar poços em outro lugar, o Isaac, junto com o seu acampamento. E eles vão achar água de novo. Porque a água, gente, ela é um bem precioso para a humanidade. Naquela época, extremamente importante, principalmente porque naquela região tem um calor, é uma seca muito grande, é um deserto. Então a água é extremamente importante para eles. Se naquela época já era importante, hoje então muito mais, né? E aí mostrando esse problema que até hoje nós temos com água. Quando não chove, sofremos, né? A água é fonte de vida. E aí então Isaac e todos os seus ajudadores, auxiliares e servos, eles conseguem achar água. E como fica? Ele praticamente volta para o mesmo lugar que ele nasceu, que ele cresceu. Os poços que eles vão achar recebem o nome dos mesmos poços, né, que eles acharam, do nome que tinha no pai, da época do pai dele, de Abraão. Então acharam um poço, olha, aqui meu pai achou e foi feito um poço. Aqui vai receber o mesmo nome do meu pai. Aqui vai receber o mesmo nome que tinha na época do meu pai e assim por diante, né? E aí, claro,
Eles discutem de novo com o pessoal de Gerar. O pessoal de Gerar, os pastores de Gerar, eles dizem, não, essa água é nossa, né? Cavam mais 2 poços, deixam aqueles poços lá, cavam mais 2 poços até achar um terceiro poço. E este terceiro poço é chamado de Reobote, que significa, aquele era o lugar que o Senhor deu a eles, em Berseba. E Berseba é justamente o lugar por onde ele cresceu. Os 2 primeiros poços tinham o nome de Ezeque, que significa contender, brigar, Sitna, que significa hostilidade, e também é uma palavra derivada de Satanás. Então eram 2 poços que eles acharam, que eles tiveram muita confusão, muito problema, eles deixaram os poços lá e foram aí achar e fazer outros, né? Abrir outros lugares. E aí então Berseba é o lugar onde ele cresce, onde Isaac cresceu. Então por isso ele volta para o lugar de origem dele. Deus faz de novo aliança, reforça a aliança que ele fez com o pai, Abraão, mostrando que Deus sempre é fiel. Olha, eu prometi para o seu pai, eu estou te guardando, eu estou te protegendo, eu estou te ajudando a achar água e estou prosperando a tua vida, né? Estou prosperando o teu acampamento. Ele prometeu, continua com ele e continuará para sempre. Bom, em agradecimento, ele faz então um altar. E naquele lugar ele invoca o nome do Senhor. E ele não só adora, como ele também afirma, Deus está neste lugar, Berseba. No versículo 26 do capítulo 26, diz que Abimeleque então cai em si, volta e faz uma aliança com Isaac, para colocar fim à briga, às hostilidades. E ele reconhece, de verdade, ele cresceu mais do que o rei, ele tinha mais riquezas do que o rei, ele tinha conseguido prosperar até mais do que o rei. E o rei então, como deu ouvidos e ficou muito chateado com aquelas situações dos filisteus, ele volta atrás, ele pede sim perdão, ele fala, vamos entrar num acordo? Vamos parar com essa inimizade e vamos fazer uma aliança entre o meu povo e a sua família, todos os seus habitantes aqui do seu acampamento. E aí confirma mais uma vez a presença de Deus com Isaac. E ele reconhece em Isaac um pedacinho de Abraão, né? Do jeito de fazer, o jeito de falar e ser filho de quem ele é, né? E acreditar no Deus que é Deus único, Deus que cuida. Muito bem. E aí ele, o próprio rei Abimeleque, ele reconhece assim, o Senhor é contigo. Olha que Deus maravilhoso, mostrando o quanto era importante, né? O como era precioso, numa época tão difícil em que vários deuses eram adorados, reconhecer que aquele homem estava prosperando, estava sendo cuidado por causa de Deus. Olha que lindo isso! E nós também, hoje, podemos ser reconhecidos como filhos deste Deus, né? Receber as bênçãos, ser reconhecidos como homens e mulheres abençoadas, famílias abençoadas por Deus. Olha que lindo, gostoso isso. E as pessoas poderem dizer para nós, o Senhor é contigo, né? E reconhecer isso em nós. E a bênção do Senhor, então, era visível, era muito nítido. E todos viram a prosperidade de Isaac. Fizeram um grande banquete para comemorar essa aliança, comeram, beberam, se divertiram, se despediram em paz, no shalom, né? Nessa paz que é duradoura. E com certeza a ideia era que tudo ficasse bem entre eles e ficou, né? Porque foi feito também com a aprovação do nosso Deus. Aí acharam outro poço em Berseba. E neste lugar, a palavra Berseba significa jurar 7 vezes, né? Então o Senhor presente naquele lugar. Bom, Esaú, Jacó, filhos de Isaac, crescem. E, de certa forma, Esaú, ele é mais temperamental, né? Mais teimosão, mais cheio de ser ele mesmo, de pensar nele mesmo. Ele praticamente se casa. Lá no versículo 35 do capítulo 26 ainda diz isso. Ele se casa com 2 mulheres que são hititas. Justamente estas mulheres hititas que o Abraão não queria que o Isaac se casasse. Por quê?
porque elas acreditavam em vários deuses, tinham culturas totalmente diferentes, tinham jeitos de ser, o caráter era totalmente diferente de quem adora a Deus. E Isaac, ou melhor, Isaac fica triste porque Esaú casa com duas mulheres. E é claro, né? Amargura o espírito de Isaac e amargura o espírito de Rebeca. Por que, meu filho? Por que fazer isso? Elas não acreditam no mesmo Deus que a gente. Elas não têm a mesma índole, os mesmos valores que nós temos. Mas, para Esaú, ele queria ser feliz. Não interessa se acreditam nesse Deus ou não acreditam em nada. Eu quero ser feliz, quero curtir a minha vida e eu estou feliz desse jeito. Se a gente for olhar bem, uma pessoa que não acredita em Deus vivendo com a gente já é ruim, imagina duas. Imagina o que ele causou, né? Não servir ao único Deus vai ser muito complicado. E a gente vai ver isso e a gente vai começar a ver isso talvez hoje e já nessa semana. Isaac então está velho, está mais envelhecido. E aí a gente percebe que ele sempre foi cauteloso, procurou ser cauteloso, procurou seguir o exemplo do pai dele. E ele fica em toda essa situação, ele perde a visão, ele escurece-lhe a vista, né? E isso foi um ponto essencial para que Jacó aproveitasse dessa situação para enganar o pai junto com a mãe Rebeca. Por quê? Se você olhar bem, aí você consegue entender que ele não foi um mentiroso simplesmente porque ele era um mentiroso. Ele era o filho mais novo, Jacó, e ele era o filho que praticamente tinha cuidado dos negócios do pai, se importava muito com o que Deus queria, ele tinha um carinho pela família, ele tinha um valor diferente às coisas que tinham ao redor dele. E ele percebe que o irmão dele só se importava com ele mesmo, só queria satisfazer os seus desejos, aproveitar a vida, era muito assim, né? Vai na valsa. E aí a gente percebe que a primogenitura, ela é uma posição social vantajosa, porque era protegido por lei. A lei dos judeus era muito forte nesse momento, e o pai, ele poderia até trocar se ele quisesse. Esse filho, não, vai ser este filho. Mas ele não fez isso neste momento. Ele ainda esperava e achava que Esaú seria o primogênito, o filho abençoado, o filho que herdaria tudo. E aí ele se frustra muito quando ele vê Esaú tendo essas posições, essas condições de ignorar e de desprezar o Deus Altíssimo. E aí a gente percebe que o primogênito, o filho primogênito, ele podia vender a primogenitura, ele podia trocar, né? Ele podia perder os seus direitos. E Esaú, então, a gente vai ver, se eu não me engano, no episódio de hoje, quinta-feira, a gente vai ver que ele vai vender essa primogenitura, ele vai trocar a primogenitura dele por um guisado de lentilhas, uma sopa, um caldo de lentilhas que o irmão cozinhava muito bem. E ele aproveita então, e ele troca. Esaú peca ao fazer isso, porque ele, de certa forma, ele joga fora a herança que ele tinha. Ele era aquele que seria o escolhido, mas ele jogou fora isso. Ele dispensa a bênção de Deus. Sabia da promessa, sabia que ele seria o herdeiro, mas ele não quis. Ele viu que Deus abençoou o pai dele e mesmo assim ele joga fora essa bênção. Ele deixa para o irmão. Não se importa. E a bênção de Deus, então, para ele não é importante. E a gente sabe que a bênção de Deus é a coisa mais importante deste mundo. Hoje, graças a Deus, podemos dizer que somos abençoados. Que o Senhor tem nos dado vida, nos dado saúde, e mesmo que a gente esteja numa situação difícil, numa condição muito complicada de circunstâncias todas, a gente é abençoado pelo Senhor. E a bênção do Senhor para nós é muito preciosa. Mas para ele não. E Jacó sabia dessa importância. Jacó sabia dessa importância de continuar levando o nome da família adiante. E aí, a gente não pode esquecer também que quando a Rebeca estava grávida, Deus falou para ela: eles estão brigando, são dois povos diferentes, mas o maior vai servir o menor. Ou seja, Deus já tinha falado que provavelmente o escolhido seria Jacó. E aí a Rebeca
sabendo de tudo isso que ela guardou para si, que ela não contou para o marido, né? Ela não contou, ela só disse que teria gêmeos. Ela não disse para ele o que Deus tinha falado, dessa luta no ventre, todo mundo sabia, do nascimento, como é que foi. E o jeito de Esaú, ela lembra tudo isso que ele está fazendo de desprezo, de menosprezar a Deus, ela lembra o que Deus falou para ela. O maior servirá o menor. Por isso que ela ajuda, e a gente entende até isso. E ela ajuda Jacó a mentir, a se, sei lá, se transformar, botar um pouco de pelos para ficar meio com o cabelo diferente, parecido, aí até o cheiro parecido com o de Esaú, para tentar enganar Isaac, para poder pegar mesmo esse direito de primogenitura, né? Como ele era teimoso, casou-se lá sem pedir autorização praticamente, ele não era obediente, não amava a Deus, ela então vai aproveitar dessa situação e continuar abençoando o filho, porque ela amava Jacó. E ela sabia que Jacó tinha um pouco mais de valores, de obediência, de cuidado, né, com os pais, com as causas de Deus e assim por diante, né? E aí então ela vai, nas suas ações de ajudar Jacó, fazer com que o filho mais novo seja abençoado, talvez pela sua sinceridade e por ser também mais agradável. E toda a bênção então vai para Jacó e a gente vai falar sobre isso a semana que vem, que com certeza hoje já vai contar alguma coisa. E aí o que a gente percebe nessa história desta semana? A inveja. A inveja é um sentimento que ele vai existir desde Abraão, ou melhor, desde Adão e Eva. O seu pecado traz a inveja. E é um dos grandes pecados humanos, onde as pessoas olham para o outro e cuidam da vida do outro e não cuidam da sua vida. Acham que o que os outros têm é melhor que o que você tem. Não se contentam com aquilo que tem. Marido, esposa, irmãos, né? Tios e tias, irmãs, é muito complicado, porque a inveja, eu desejo que o outro tem. Eu quero ser o outro, eu preciso alcançar o que o outro tem. E aí a gente percebe que inveja é sinônimo de insegurança. Uma pessoa insegura, ela vê coisas, ela imagina coisas, ela acha que ela precisa de alguma coisa que ela não tem e ela tem. Ela é abençoada, a gente sabe disso, né? Para se sentir melhor, ela quer o que o outro tem. E aí a gente percebe, então, não só a história de Esaú e Jacó, a questão de uma certa inveja de Jacó para com Esaú. Ao mesmo tempo, a gente vê a história de Abimeleque, que está contando na novela, o filho dele querendo o poder do pai, a inveja. Tá vendo? Infelizmente. E isso daí nos afasta da presença de Deus. E aí a gente vai ver lá então que a conversa, quando Esaú e Jacó estão conversando, antes até de trocarem o direito de primogenitura, é assim: a água é importante, não, a pedra quebra mais, não, mas o que é mais importante? O tempo, aí ele fala assim, o tempo é mais forte do que tudo, diz Jacó. E aí ele fala, ninguém vence o tempo, só Deus, porque só Deus é que pode fazer todas essas coisas. Em Malaquias 1, 2 e 3 diz, né, que o mais velho era muito afoito e que o mais novo já era amado por Deus, né? Um chamado, né, e o outro praticamente os dois filhos, mas um vai ser o escolhido do Senhor. E aí agora nós vamos entrar essa semana e nós vamos conhecer mais duas personagens que vão entrar na história, que é Lia e Raquel, duas irmãs. Uma, a gente percebe que é bem simples, tem valores, ela é amorosa, e a outra mais espivitada. A outra é mais assim, pensa na riqueza, a outra só quer luxos. O que será que vai acontecer? Nós vamos conhecer então na semana que vem. Uma boa semana para você. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Deus, abençoa-nos. E tira de nós a inveja, porque até hoje muitos de nós têm inveja de uma pessoa, de um irmão, de alguém que passou, que conseguiu o carro que eu queria, que conseguiu a casa que eu queria, que tem a família que eu desejava. Senhor, que a gente aprenda a confiar a nossa vida em Ti e agradecer por tudo que nós temos. E se não temos ainda, é porque o Senhor sabe a hora certa de nos dar.
e que a gente aprenda a confiar, a descansar em Ti e a não desejar as coisas dos outros, a não cobiçar, a não sentir inveja. Ensina-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conosco permaneça, nos ensine, nos abra os olhos e nos faça felizes por pertencer ao Senhor, por ter a bênção do Senhor, a sua graça e a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana, que o Senhor te abençoe e até quinta-feira que vem. Tchau!